TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, com alegria, estamos levando a doutrina espírita até o conhecimento de muita gente boa que nos procura, que conversa, e que o crescimento da doutrina espírita é a prova máxima desse fato. E por que a doutrina espírita cresce? Tantas vezes não nos perguntaram, e eu digo sempre, repara que você falou da doutrina espírita, você nos referiu à religião espírita, porque, na verdade, a doutrina espírita tem essa característica, ou seja, ela é independente, ela não impõe nada. Então, por exemplo, na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, diz, então a gente tem que ser espírita para poder estar bem após a morte? E a resposta é clara, isso não, absolutamente. Se você ama a Deus, se ama o próximo como a si mesmo, se faz caridade ou perdão, você está muito bem, não tem problema nenhum. Qualquer que seja a sua religião, você está salvo. Vai progredir espiritualmente, sem dúvida nenhuma. E, claro, vai ser feliz nas muitas vidas que vier pela frente, desde que mantenha o mesmo credo, ou semelhante, ou as mesmas atitudes. Então é com alegria que a gente passa esse mesmo conhecimento para terceiro, levando até a sua casa, enfim, até o seu automóvel, para que você então perceba como é bonita a doutrina espírita. Bem, o programa Enfoque Espírita, tenho aqui a alegria de ter o Luiz Weckmiller aqui comigo, e eu, Carlos Gama, há tantos anos. Bem, nosso programa vai ao ar, é gravado aqui na quarta-feira, muitas pessoas esquecem disso, mas começa a série no sábado, e depois às 7h30 de sábado, tem reprise na segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, em horários diferentes. Segunda-feira, 0h30, na quarta-feira, às 6h30, e na quinta-feira, às 0h30 também. E nós seguimos sempre, quando começamos a fazer o programa, não sei mais, quase 20 anos, e que então gostamos de uma frase do Chico Xavier, tanta coisa na convivência com ele, que aquilo virou uma lenda para mim. E Chico dizia assim, embora ninguém possa voltar a fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Quer dizer, a gente pode começar a qualquer época, porque a gente vai chegar um dia a ter. Então, Weckmiller, como é que está você? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, seu Gama. E o senhor, Ótimo. vai bem? Tudo bem. Se quiser dar algum recado para os nossos telespectadores. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente estar diante de todos, tá certo? Para estudarmos juntos a doutrina espírita. E você pode acessar o canal www.tvc16.com. Pode mandar também perguntas, sugestões e também reclamações. É só enviar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais interessante é que não só o programa Enfoque Espírita, também toda a programação do canal TVC Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Mas o mais importante também, agora passemos então a fazer a nossa leitura, tá certo? Do livro Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, abrimos aqui no capítulo 9, exatamente, que é o socorro e concurso. Abre aspas. Quantos pães tendes? Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus.
Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo, apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhes ofereça os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que o auxílio aos outros não prescindirá o auxílio do Senhor. Pequenino, embora, deve encontrar em ti. Isso é uma maravilha. Ele começa exatamente com o pão material, mas termina com uma coisa fantástica, que é exatamente. Agora você veja, o Chico publicou quase 500 livros, né? Alguns são repetição e tal, mas na verdade até pouco mais, que agora está se vendo livros que o Chico publicou, e ele não tinha cultura para isso. E os livros são um sucesso no mundo inteiro, todos aqueles que leram. Exato. E, olha, o Chico levou uma vida humilde do princípio ao fim, atestando do princípio. Quem conviveu com ele já teve a felicidade de conviver com o ser superior. Exato. Digo isso não querendo me aparecer, mas porque o Chico vinha para Petrópolis, certo, gostava muito daqui, ficava naquele prédio principal, acho que até do Ducal, tinha uma pessoa que tinha apartamento ali, era uma senhora bem idosa, e ela então, também aposentada, e ela era muito religiosa, seguia muito a doutrina espírita. Muitas vezes o Chico ficava lá. E o Chico gostava especialmente de Petrópolis. Se ele pudesse, ele viveria por aqui, mas a doutrina exigia mais dele. Então ele abriu um espaço incalculável de crescimento, principalmente usando uma coisa que ninguém quis usar quando se trata de religião. É o seguinte, a razão. Porque para quem quer ser espírita, tem uma frase que é inabalável, vindo lá do Chico, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso. E o espiritismo pode. Com é certeza inteiramente racional. Para começar dizendo que não precisa ser espírita para se salvar, não. Exato. É só cumprir aqueles princípios éticos e morais. Só isso já nos mostra que ninguém está competindo com os outros, não. Nem quer a destruição, quer eles que se aperfeiçoem também, moralmente falando. Perfeito. Lembrando, gente, o seu Gama disse o seguinte,
que Chico ficava aqui num edifício no centro da cidade de Petrópolis, tá? Chamado Ducal. Na realidade, o senhor me desculpe, mas o prédio não tem esse nome, tem um outro nome. Por que ficou apelidado como Ducal? Porque ali embaixo tinha uma loja de roupas masculinas chamada Ducal. Ducal, me lembro. E todo mundo, quando queria se referir, falava assim, nós vamos ao prédio ou em frente, ou coisa parecida, do edifício Ducal. O nome assim pegou. como de outros mais dentro de Petrópolis. É uma característica nossa, dentro de Petrópolis, esse tipo de situação. Por exemplo, você vai hoje, muito pouca gente conhece, Praça Paulo Carneiro. A princípio, assim, mas aonde fica? Aí, se você disser assim, em frente ao Cine Arte Palácio, todo mundo sabe. Porque ali existia um cinema. Ou a Escola de Música Santa Cecília. Exatamente. Aquele prédio especificamente assim, deles. dele. Enfim, é uma característica de Petrópolis. Só lembrando para darmos um parênteses aí. Tá certo? Então passemos então, né, ao nosso estudo, não é isso? Lembrando que nós estamos agora na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Quarta parte, então, que completa. Portanto, a grande riqueza da doutrina espírita para nós é a terceira parte que nós demoramos e exploramos dedicadamente a fim de levar conhecimento mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É expressão caríssima ao doutrina espírita. Então, a doutrina espírita não tem a pretensão de ser a única nem a melhor, mas tem a pretensão de procurar seguir bem de perto os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então, nós estamos falando do título Felicidade e Infelicidade Relativa, que faz parte da quarta parte. Isso. E nós estamos agora na pergunta 926. Isso. Tá? Eu faço a pergunta, o senhor responde? Não, eu gostaria que você dissesse que está falando do título Felicidade e Infelicidade Relativa. Perfeito. Vamos ver o que o Espiritismo nos diz a respeito de felicidade e infelicidade. Então, como a página é muito grande, nós estamos insistindo agora a 926, porque paramos aí. Perfeito. Ela, na verdade, começa, vejamos aqui no livro, na parte 920, mas estamos na 926. Isso. Vamos lá, Camila, pode ler. Então, vamos lá. A pergunta 906 diz o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Dei a resposta que é muito bonita, eu vou comentando. Isso. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. É bem claro. Depois nós vamos fazer a respeito disso aí. Você pode até completar a leitura, mas depois nós vamos passar para a pergunta 715, que completa isso aí. Perfeito. Tá? Você pode anotar aí também. Isso. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Agora é importante, quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus:
aspas, bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então aí nós vemos uma grande lição, mas você quer ver? Quando lá no princípio dessa frase, o que tem necessidade, esse é o mais rico. Leia a pergunta 715, Beck Miller, que coisa interessante. 700. Nós estamos falando de necessário, hein? Perfeito. Olha, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Quando poucas pessoas se dedicam a isso. Isso. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. A pergunta seguinte também fala de necessidade. Isso. Nós estamos falando isso exatamente, repetindo. Portanto, o que nós vemos é que nós criamos necessidade, estamos falando aqui de necessidade também na 926, continua, você acabou de ler. Então, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos no mundo, estamos aqui para crescer em conhecimento e em moral, mas principalmente em moral. Perfeito. Isso é que é importante. No entanto, esse é um texto, o mundo está agora diante da possibilidade de uma guerra nuclear, de consequências inquestionáveis, porque realmente as armas são atômicas hoje em dia, a gente sabe o que pode acontecer, mas mesmo assim estão arriscando, por que não? Exato. Numa vida tão pequena, não entendendo que Deus, na sua misericórdia, nos deu a oportunidade de muitas vidas. Pois é, seu Gama, na última frase, ela começa assim: quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que será levada em conta. Nós estamos falando aqui da paciência, seu Gama. A paciência é uma virtude importantíssima. Não é? Muitos de nós não temos. Geralmente o suicida não tem paciência e não se conforma. Exato. E muita gente se suicida porque está doente, o que é uma contradição, ele vai morrer de qualquer jeito, não precisa se precipitar. Exato. Mas no desespero não analisa, não reflete e aí acaba acontecendo o que acontece. Perfeito. Vamos à pergunta 927. Não há dúvida que, para a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Claro, o necessário é necessário mesmo. Ora, não será real a felicidade e infelicidade daquele a quem falta o necessário? Olha a resposta, que coisa maravilhosa, gente. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Olha que coisa interessante, nós estamos falando do livre-arbítrio, né, seu Gama? É importantíssimo a gente não esquecer que o necessário deve ser o nosso objetivo de viver com o necessário. No entanto, tantos de nós só se sentem felizes quando está diante de um belíssimo carro, ou de condições de ter, às vezes, navios, etc., e iates fantásticos, e grandes propriedades. Às vezes é interessante, tem grandes fortunas e a pessoa se encastela num lugar qualquer, domina aquele pequeno país e fica ali mandando no mercado do mundo, e aquilo tudo vai desaparecer, cara. Não é? Isso é interessante, o homem não pensa. Não é isso? Mas o interessante também aqui diz que se você não conseguiu uma paz de saúde e também do seu necessário à vida, é porque possivelmente você esteja passando pela prova que numa vida anterior você tinha em abundância e não soube dosar adequadamente. Então você tem. E o egoísmo está presente demais. Exatamente. Exatamente, o egoísmo. Tá certo. Bom, a pergunta 928, mas a gente então enfatiza tudo isso aí, também completa o que se diz das leis morais que nós vimos com tanto carinho e tanto cuidado. Isso. Tá? Isso. Então, em virtude disso aí, nós comentando, nós vamos fazer, porque são apenas, creio que 99 perguntas, né, Beck Miller?
a quarta parte. Eu não contei, não as contei. Contei, mas eu a contei. Ah, ok. É. Mas, seu Gama, no momento nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Perfeito, por isso tá mesmo. certo? Então voltaremos na pergunta 928, ok? Isso, tá certo. Até já, pessoal. Eu fiz as contas. Estamos de volta com a segunda parte do programa Enfoque Espírita. Já estamos estudando a quarta parte do Livro dos Espíritos. Estudamos a primeira, a segunda, a terceira parte, cada parte com centenas de perguntas. E passamos então agora a estudar mais profundamente a última parte, que é pequena. Não chega a 100 perguntas, são 99, de forma que vamos estudando devagar, porque a doutrina espírita é um conhecimento extraordinário para um homem que não tinha nada de religioso nesse sentido, certo? Perfeito. Que era Kardec. Ele era honesto, digno, correto, estudava tudo, mas descobriu em vida, como missionário que era, né, a importância do conhecimento espírita, porque nos mostra que nós temos algo mais além da nossa vida, por maior que seja, às vezes é muito pequenina, né? Então vamos lá. 928, então, seu Gama. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Olha como é que é importante exatamente a orientação religiosa. Exato. É muito importante, desde que seja uma orientação religiosa correta. Correta. Porque se você vem com aquela história assim, não, mas tem que ser da minha religião, porque se não for da minha religião, não vai para o céu. Aí você já excluiu Deus. Por que Deus deixou saber aquele pessoal todo? Não deixa a pessoa pensar, olha, se Deus quisesse que todos soubessem, deixaria livre como está. Agora, se ele tivesse que proibir, para ele não precisava proibir, simplesmente as pessoas não nasceriam. Como você consegue fazer justiça se você tem apenas uma vida, Weckmiller? Não tem como. Se tem pessoas ao seu lado morrendo de fome, apesar de todas as lutas, ou já nasce com defeitos tais que não podem trabalhar, e Deus permitiu que ele nascesse assim, para comparar com a nossa saúde? Então não dá. Mas Seguindo. é importante que o senhor disse aí, seu Gama, da responsabilidade dos pais. Muitas vezes, ao dizer, cuidado com aquilo, você está inserindo o medo ao indivíduo. E aquilo fica introspectivo dentro daquele que ouve aquilo. Qualquer coisa que você vai fazer, você já se... Será se... Não vou fazer porque por causa do medo. O medo nos trava muito, gente. Não quer dizer que nós devemos sair fazendo as coisas mais diversas possíveis. Não, nós temos que ter discernimento. Weckmiller, por exemplo, eu vou dizer para você assim, qual a maior felicidade de alguém que fica doente, vai para os melhores médicos do mundo, se trata e não consegue ficar bom, ou de uma pessoa como eu, sim, que tento ser simples e humilde, ao levar uma pessoa num centro espírita, posso contar? Pode. A pessoa virou para mim e disse assim, seu Gama, isso é uma caneta que não pode faltar tinta, já te contei? Pois é. Aí eu achei, fui para casa, bom, eu escrevi uns livros, fiz estatuto de muitas casas, estou me cumprindo. Veio um recado lá do centro, ele para mim, você não entendeu o recado do espírito, não, volta aqui.
Eu voltei lá e disse, mas está tão claro o recado. Você não entendeu e o recado não é isso que você entendeu. Eu digo, meu Deus, o que que é? Sabe qual é o prêmio que ele ia me dar? Surpresa? Caros telespectadores, para mim também foi. Olha, o senhor não entendeu, não. O senhor é a caneta que não pode faltar tinta. Significa o seguinte, olha, o senhor está com câncer de próstata e tenta tirar já. Eu duvidei. Fui ao médico que também duvidou. Aí ele mandou fazer exame e disse, nossa, tá mesmo, vamos operar. Nunca tive nada, operei, tem 20 ou 30 anos, nunca tive problema. Tá, mas que presente, hein? Já avisar que mas mas do mundo espiritual foi uma surpresa para o médico e para mim. Aliás, o médico, pessoa que eu admiro, gosto muito dele, tem feito a maior parte do trabalho dele agora no exterior, e ele disse para mim, você sempre vem com essa história dessas macumbas e eu não gosto. Eu digo, não falei de macumba nenhuma. Simplesmente fui lá fazer caridade, numa casa de caridade, não tem macumba, nunca fiz, nunca participei não há disso. necessidade disso. Bom, então, acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Ora, veja. Vocês sabem que são tamancos, gente? Tamancos era o que se usava antigamente. Você não tinha dinheiro para comprar sapato, você comprava tamancos. Era feito de madeira. Pois é, meu filho. Não é? Então vamos lá. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e assim por diante. É porque nós nos preocupamos com a educação de resultado. Isso. E deveríamos nos preocupar com a educação de resultados morais. Para transformarmos em homem de bem. Você não teria miséria ao seu lado, você estaria todo equilibrado. Mas a nossa educação é voltada para a aquisição de bens materiais e não de bens morais. Quer ver? Leia essa nota que tem aí, porque vê que interessante. Então vamos lá. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Mãe, agora é muito importante esse pequeno trecho. Isto. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Foi que eu fiquei surpreso com aquele médico, que eu admiro tanto ele pelo trabalho que ele tem feito no exterior, em que ele disse para mim assim, eu não gosto dessas coisas de macumba, você anda para ele. Eu digo, nunca frequentei uma macumba, o senhor está confundindo. Mas justamente isso, ele disse assim, isso me surpreende, que não é o primeiro caso assim misterioso que o senhor traz para mim. Exato. Entendeu? A vida é assim mesmo. Isso. Então, o importante, meu irmão, você que é pai ou mãe, entenda isso. É importante você dar educação material ao seu filho, formá-lo, sim, mas junto com essa qualidade, tem que vir uma qualidade superior, que inclusive para você vai ser muito importante, que é a educação moral. Vamos à pergunta 929 para ganhar tempo. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu redor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho.
costuma-se dizer, abre aspas, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Fecha aspas. Isso então muito nós importante. vemos que qualquer tipo de ofício, desde que digno, correto, seja o suficiente para lhe manter, se você não pretende ser um dos homens mais ricos do mundo, como se isso fosse meta, porque você morre também, como todos os outros. Então é importante lembrar que a gente deve fazer, e vamos bater isso sempre, eternamente na doutrina espírita, tem que lutar pela nossa transformação moral, a nossa transformação moral. Então eu acho estranho que as pessoas dizem assim, mas por que tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Porque está na natureza das coisas. Se você não fizer assim, nós vamos guerrear um com o outro até o fim. E Deus sabe disso. E além do mais, aqui diz também, muito interessante, não há ofício desprezível. Só porque aquela pessoa é um trocador de ônibus, não quer dizer que nós temos que ter respeito para com ele. Qual é o ofício de Jesus? Todo mundo dizia que era carpinteiro, né? Para aí você vê. Então a simplicidade no ser que mais avançado em todos os tempos chegou à Terra. Exatamente. Bom, a hora que pergunta grande, cuidado com a resposta pequenina. Quer fazer a pergunta? Vamos lá. Eu faço. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Olha que linda resposta objetiva. Numa sociedade organizada e até justa, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Mas não deve mesmo. Não tem sentido, né? No entanto, a gente se preocupa tanto com a roupa e não se preocupa, e com a aparência, mas não se preocupa em cuidar dos pensamentos. Exatamente, que isso é então, importante. Nós temos que cuidar dos pensamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos libertará com esforço. Não é porque agora eu conheço, estou livre. Não, é como se fosse assim. É digamos assim, é uma doutrina que diz que você faz essa coisa aqui, você está livre de tudo. Isso não existe. Deus não fez nada. Isso. Aí nos leva exatamente, a gente não vai morrer de fome nunca, ok? É uma situação. Mas se você for exatamente ver essa resposta, você vá à pergunta 674, que exatamente trata da lei do trabalho. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Todos nós podemos trabalhar. Qual é o problema? De você ajudar a sua esposa, quando você está em casa, a lavar a louça, passar uma vassoura, passar um pano na casa. Não tem problema nenhum, gente. Então, veja bem, só se você tem a felicidade de estar economicamente com o seu futuro garantido, do ponto de vista de recursos, para você não passar fome ou necessidade de remédios, etc. Então, você vê que tem muita gente que não tem jeito, vai ter que passar fome, porque tem atrasos nos órgãos, etc., dificuldade de comer, de se alimentar. E, no entanto, se você tem isso superado, era para dar graça sempre, mas o homem é insaciável, né? Nós somos insaciáveis. Pois é, aí entra exatamente o que o senhor disse, o problema da prova expiatória, que cada um está no estágio evolutivo que lhe compete. Se hoje ele está passando fome ou tem dificuldade de arranjar emprego porque não tem determinadas habilidades, procure outra situação. Sempre vai haver alguém que lhe ajude. E geralmente nós vemos isso de pessoas que a gente não conhece. Exatamente. E a gente vê, por exemplo, o senhor Allan Kardec faz colocações aqui, que é a surpresa que
que fizesse o sucesso que fez na França, na época Isso. do lançamento, que ele foi obrigado a lançar um segundo livro bem ampliado, porque ele foi surpreso com a aceitação em todo o mundo. Claro que atacaram Kardec, sim, naquela época atacaram, mas o tempo acabou de corrigir aquilo tudo, prestigiando o que aconteceu com ele. Vamos para 931? Isso. Vamos lá. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Graças a Deus, nós temos ainda o trabalho nos diversos estágios, porque os espíritos estão em estágios intelectuais e morais diferentes. Não pode ser igual. Nenhuma é perfeitamente feliz, ou seja, nenhuma classe, tá? Nenhuma classe entre os homens é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são as mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Exatamente. Quando a houver transformado em moradia do bem, os bons espíritos, o homem deixará de ser infeliz, e aí era que será o paraíso terrestre. Então a gente vê, se nós temos maior número de pessoas nesse estágio, é que há pessoas que intelectualmente se desenvolveram muito, mas moralmente não. Olha de novo a moral. A moral é fundamental na nossa vida, quer queiramos não. Gente, por favor, para não levar longe, nós estamos vendo um país guerreando, cheio de armas atômicas e ameaçando o mundo com uma chuva de bombas atômicas. Para quê? Para ganhar um pequeno país ali na frente? O que ele vai deixar na memória da humanidade dele, que a vez dele vai chegar também? Exato. E o que ele vai encarar do outro lado, se houver uma guerra nuclear? Nossa, uma coisa horrível. Pensa bem, que coisa primitiva estamos vivendo, Weckmiller. Mas estamos porque cada um de nós está no estágio espiritual e moral que lhe é próprio. Que lhe é próprio. Então é isso. Pois é, mas aqui diz uma coisa muito interessante. Todo mundo, nós sabemos que nós estamos na Terra aqui, no planeta Terra, em provas e expiações. Lembrando que nós já estamos começando a passar para um outro plano melhor, um plano de regeneração. Vai ser ainda muito tormentoso para aqueles que ficarem esse início, mas gradativamente os espíritos vão reencarnando, vão se e transformando, vão modificando. E você só pode entender Deus justo quando você vive e ensina sabendo que a reencarnação é uma lei de Deus. Exato. Porque se você não age assim, você vai procurar dinheiro, recursos materiais cada vez mais e não consegue obter a felicidade. Exato. Perfeitíssimo. Então vamos lá, depois você responde. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Então, diz o seguinte: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. E por que os bons são tímidos? Tímidos. Porque eles sabem que o mal tem consequências terríveis. Exato. Entendeu? Então, a gente faz aquela loucura que se fazia no passado. A pessoa fez isso ou aquilo, condena a execução. Acabou o problema. Não, ele continua, agora desencarnado, cheio de faculdades. E aí, tudo pode acontecer. Isso. Tá? Então, 933, seu Gama. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Então, olha só que importante a pergunta que vou reler. Assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, e Exato. Também o será de seus sofrimentos morais. Eu vou parar por aqui, porque a gente tem um intervalo para fazer. Isso. Mas eu quero enfatizar antes do intervalo o seguinte: de novo estamos falando de moral volta e meia. Com certeza. Porque a quarta parte de O Livro dos Espíritos também completa a terceira parte. Pedindo a nós, implorando a nós, e a todos, sem exceção,
que nós lutemos pela transformação moral de cada um de nós. Isso. Não é só da sociedade como um todo, como bom político que faz isso, aquilo. Não. É cada um de nós se preocupando com a sua transformação moral na prática do bem e do amor. Mas temos que fazer mais um intervalo, então rapidamente voltaremos. Até já. Vamos lá, Vermelha, pode começar. Bom, então peço a você, nós lemos a pergunta 933, mas vamos reprisar, tá? Exato. A pergunta. Assim como, quase sempre, é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, quase sempre, também o será de seus sofrimentos morais? Olha a resposta inteligentíssima. Mais ainda porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possível à sua frente, como fantasma que não lhe dão tréguas e o perseguem. Até durante o sono se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, o invejoso e o ciumento. Vivem ardendo em contínua febre. Importante, será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Claro, né, gente? É. Quanto mais nós utilizamos o mal, estamos angariando também para nós um resgate muito mais dolorido. É claro, isto que tu semeias, Isso disse Jesus. Jesus era sempre extremamente objetivo, né? Exato. Isso que tu semeias, isso também ceifarás. Exato. Se você criou problema para você mesmo, se você reflete, você para. Para que você está destruindo o seu corpo físico com o álcool, por exemplo? Né? Não há necessidade. Qual é o motivo com a droga? Vamos falar o álcool em si, não, vamos falar da droga. Da droga, né? isto. As drogas, em geral, para que tirar um pouco de prazer que está lhe destruindo ou poderá destruir a própria vida e assumir um compromisso extraordinário que só vai criar problema para a sua vida? Veja que a doutrina espírita apela para a razão. Engraçado que as pessoas dizem, você é espírita, é uma coisa que não é racional. Eu digo, como? Olha, tá bom, vocês acreditam em reencarnação? Eu não acredito, não. Tem inúmeros cientistas nos Estados Unidos que publicaram um livro comprovando isso. Sim. Sem dúvida nenhuma. Se você não quis ler, porque esse assunto te deixa preocupado. Preocupado, Porque exato. para aquela pessoa que realmente lê e estuda, sabe que a doutrina espírita diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E veja bem, nesse aspecto é melhor parar de discussão, porque todos vão perder mesmo. Porque a doutrina espírita é essencialmente racional e lógica. Exato. O senhor comentou uma coisa muito interessante que me veio uma outra lembrança também. O senhor falou que nos Estados Unidos todos os cientistas também pesquisam
o espiritismo. Muito bem. Não Nós diria temos todos, mas muitos excelentes e cientistas. pessoas de renome lá dentro. Ian Stevenson, Brian Weiss. Por que eu estou comentando isso, gente? Alguns anos atrás, o seu Gama me levou a uma senhora chamada Dona Célia. Célia do Carmo Ferreira da Silva. Exatamente. Olha, Uma médium extraordinária. extraordinária. Que num centro espírita, que não era uma perfeição disso, daquilo não, mas ela era uma médium extraordinária. Exato. Morava em Copacabana. Isso. Mas ela atendia lá no subúrbio ali, depois da Mangueira, eu não sei bem o nome, acho Em que é Ramos. Maria da Graça ou coisa parecida. Acho que era Ramos o município. Bom, É, enfim, não importa. E o interessante, o seu Gama me levou lá, vocês me deem uma parte para vocês verificarem como a coisa é interessantíssima. Dona Célia não dizia que era um espírito que chegava perto dela. Ela disse que era uma energia. Chegou uma energia aqui. E o Brian Weiss veio ao Brasil e levaram a ele, até ela, para ver isso. E falou assim, meu Deus do céu, uma das palavras dele, hein, gente? Eu vou botar em entre aspas. Nos Estados Unidos, isso é uma cadeira de pós-graduação, de tão elevado que é. Aqui no Brasil, qualquer um sabe essas coisas que eu estou estudando lá. Ele ficou, e aí a Dona Célia virou para ele e falou assim, olha, tem uma energia aqui dizendo que o senhor ficou vovô. E eu falei, mas como ela sabia que minha nora estava grávida? E vai se chamar. Eu falei, exatamente, esse é o nome que seria para o meu neto. Ele deixava a gente tonto mesmo. Olha, mas tranquilamente, um outro fato. Ela chamou, olha, tem uma energia aqui querendo falar com uma determinada pessoa. A pessoa está presente, ninguém se manifestou. Mas naquele dia, estava chovendo muito no Rio de Janeiro. E estavam entrando carregadores de água, aquelas tijões de água. E de repente a Dona Célia falou assim, tem uma energia que quer falar com fulano de tal. E o nome dela é tal. Aí o camarada falou assim, parou, deixou o galão e falou assim, olha, essa pessoa aí, minha mãe, falecida, tem esse nome. Eu falei assim, é ela que está aqui, vem aqui que tem uma notícia para você. E deu a notícia que não nos cabe agora nós discursarmos a respeito. Tamanha a abertura que ela tinha dos dons espirituais, não é isso, seu Gama? Era uma coisa fantástica. Ela era muito simples. Olha, o centro tinha boa parte de Umbanda. Olha, mesmo assim, aquilo não incomodava os chamados kardecistas. O kardecista que segue mais o estudo do que qualquer outra coisa. Eu levei muita gente assim, nossa, pessoas queridas nossas, como o seu Valentim, do Parrô do Valentim, e a esposa. Exato. Ele, quando viu o filho dele se comunicando, ele ficou transtornado de alegria, de felicidade. Exato. Por que isso, gente? Porque exatamente esses sofrimentos materiais, isso fica aqui, gente. É o que está na pergunta. Todos os nossos sofrimentos materiais faz com que nós tenhamos cuidado, logicamente, para que nós possamos adentrar a uma coisa melhor. É a nossa melhora moral. Claro, as duas caminham juntas, mas uma é extremamente mais importante do que a outra. Eu vou tentar ler um pedaço, pelo menos o primeiro trecho, você lê os demais, ok? Certo. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse, por exemplo, ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúmes ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscam-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte e se constituem maioria na sociedade. Trabalhariam para reduzir tudo ao nível que se acha. É o ciúme
aliado à mediocridade. Aí eu paro e a gente confere. Exato. Ciúme associado à mediocridade. A pessoa diz assim, não, mas a gente tem que procurar adquirir e tirar todas as vantagens, às vezes, de sexo, de dinheiro, da posição social. Isso passa, Weckmiller. É claro que pode acontecer de alguém ter feito e ter errado. Eu nunca disse que eu nunca errei na vida. Não, mesmo. Mas, à medida que vou ficando cada vez mais idoso e recebendo orientações, eu hoje me puno por coisas que eu antigamente fiz, porque eu também errava. E não nasci espírita, pelo contrário. Sim. Então, para que eu modificasse, muitas coisas inacreditáveis foram feitas na minha presença. Que não posso contar aqui, senão eu ficaria a vida inteira contando esses fatos. Leia daí em diante. De ordinário. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Faz-lhe a infelicidade e vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Então temos que lutar contra a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Exatamente. Vamos em frente. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros e infelizes, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Então a gente vê aí muita gente lutando desesperadamente por dinheiro, chegando até a assaltar, a matar, É uma coisa horrível. sem necessidade, assumindo um compromisso que ele sabe que não gostaria que fosse feito para ele. Então aquilo é errado, mas ele faz. Ele joga fora futuras encarnações, porque vai ter que resgatar. O senhor lembrou bem aí, um exemplo e rápido. Especificamente, tudo que entra fácil, sai fácil. Porque não foi adquirido com o seu trabalho, foi obtido por coisas escusas. Por exemplo, o conhecimento. O conhecimento para você adquirir e se transformar simplesmente num bom médico, num bom advogado, num bom engenheiro, você tem que estudar muito. Sim. Senão você não consegue. Mas então Deus não é justo, não é isso. Não. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Isso é que a gente não pode negar. Deus é perfeitamente justo. Exato. E isto que tu semeias, disse Jesus rapidamente, matando tudo, isso também ceifarás. Quer dizer, você vai colher o que você plantar. Exato. Não tem essa história de fulano perdoou em meu nome, em nome de Deus, não. Deus errou, ninguém soube, mas está registrado na sua consciência. Você não sobe mais enquanto não te dá aquilo. Pois é. Isso porque seria muito fácil, pessoal, a gente, eu vou ao vidente, ele vai me dizer o que vai ser da minha vida, aí eu vou tomar a minha decisão. Nada disso, gente. Não é bem assim. Você tem que fazer a sua parte para a sua felicidade. Claro. E através do conhecimento e da sua transformação moral. Olha, faça uma comparação, Weckmiller. Você planta, por exemplo, a semente da jabuticaba. Ela está quietinha ali, ela começa, mas ela demora 10 anos para poder te dar uma fruta, mas ela te dá uma fruta que é tipicamente brasileira, não sei se você sabe, é tipicamente brasileira. E, no entanto, é um exemplo a ser dado. Ela fica ali quietinha, trabalhando durante 10, 12 anos, aí que ela começa a produzir uma fruta deliciosa. Exato. Então, isso significa dizer o seguinte, que até o exemplo que a natureza nos dá, é necessário que a gente compreenda que é fundamental. Olha só, eu queria que você começasse aqui o final dessa pergunta, só dizendo assim, por isso é que esta o fere. Ou seja, como se... Ok. No último parágrafo diz assim, por isso é que esta o fere. Tá?
exatamente as coisas ruins. É a felicidade. Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Isso é maravilhoso, Essa né? frase Não, seu Gama? você vê, o Espiritismo te prova isso. Exato. Eu estava presente da Dona Célia e ela às vezes me falava as coisas assim. Ele está no 14. O que é o 14? Eu não posso esclarecer, não, procura saber. E depois fui saber, estava. Então, são instituições diversas. Ela não podia saber de forma nenhuma, nem tinha uma equipe para procurar. Mas as respostas dela sempre vinham com perfeição. Então, meus irmãos, Deus nos está colocando ao alcance. No entanto, a gente vê que as pessoas não se esforçam para chegar a ser consideradas pessoas de bem. Isso é fundamental para nós. Pois é, seu Gama. Então, infelizmente, nós estamos ao final do nosso programa, Enfoque Espírita, que é veiculado também aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Vejamos, meus irmãos, que nós vamos ter que falar sobre a perda dos entes queridos. Quem nunca perdeu um ente querido? Mãe, pai, irmão, esposa, filho, etc. Aonde você encontra a consolação perfeita? Na doutrina espírita diz que a vida continua. Exato. Entendeu? Então, se ela diz o seguinte na pergunta 982, que não precisa ser espírita não, que ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, que faça caridade e perdão ao ser estar salvo, que beleza de religião, ela não impõe aos outros, não quer que todo mundo seja espírita, não quer não. Quer que todos os mundos pratiquem os ensinamentos cristãos. Assunto certo. Exato. Tá? É isso aí, Zé Quimeler. Então, por gentileza, então, permita-me dizer uma frase que eu gosto hoje. sempre de concluir. Tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.